Estamos estudando o livro do Gênesis aqui no programa Bíblia do Meu Dia a Dia. É a leitura orante da Palavra de Deus. E você é convidado comigo a estar atento a tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Deus fala conosco, fala hoje comigo e com você. E se nós estivermos atentos, darmos ouvidos, escutarmos a voz do Senhor, nós conseguiremos entender as orientações que Ele tem para nós, para cada passo que nós dermos. Vamos juntos, nesse momento, pedir o Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, também o seu caderno, é importante a gente anotar, colher a mensagem de Deus, a nossa aplicação, isso é importantíssimo. Anota aí o texto que nós vamos meditar hoje, Gênesis, capítulo 6, versículos de 11 a 22. Gênesis, capítulo 6, versículos de 11 a 22. Vamos ler o texto e depois meditá-lo. Mas a terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. E Deus viu que a terra estava pervertida. Toda a humanidade tinha pervertido sua conduta na terra. Então Deus disse a Noé: decidi por fim a toda a humanidade, pois por sua causa a terra está cheia de violência. Vou exterminá-los com a terra. Constrói para ti uma arca de madeira resinosa, divide-a em compartimentos e calafeta-a com piche por dentro e por fora. A arca terá as seguintes dimensões: uns 150 metros de comprimento, 25 metros de largura, 25 metros de largura e 15 de altura. No alto da arca farás como arremate uma clarabóia de meio metro. Do lado da arca abrirás uma porta e farás na arca um primeiro, um segundo e um terceiro andar. E eu vou mandar um dilúvio sobre a terra, a fim de exterminar toda a carne com sopro de vida debaixo do céu. Tudo o que existe na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca com os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. E de cada ser vivo, de tudo o que é carne, farás entrar contigo na arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para conservá-los vivos. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal doméstico, de cada espécie dos animais pequenos do chão, virá-te um casal, para que os conserves vivos. Quanto a ti, recolhe de tudo o que se pode comer e armazenam junto a ti, para servir de alimento a ti e a eles. E Noé executou tudo conforme Deus lhe tinha ordenado. Os justos são instrumentos de purificação, os íntegros, aqueles que andam com Deus, são instrumentos na mão de Deus para que a purificação aconteça. E esse relato, nós vamos percebê-lo, não é, na questão do dilúvio, especialmente das instruções que Deus dá para Noé, para que ele construa a arca. Então, qual é o motivo dessa purificação? Aqui está. Mas a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Deus viu que a terra estava corrompida. Toda a humanidade tinha corrompido o seu caminho sobre a terra. Então Deus disse a Noé: para mim chegou o fim de toda a humanidade, pois por sua causa a terra está cheia de violência. Eis que vou arruiná-los juntamente com a terra. Então, o motivo desta purificação é o pecado, é a violência, é a maldade, é a malícia. O homem que escolhe se afastar de Deus e que vive longe de Deus. E ao viver longe de Deus, escolhe as paixões, escolhe a maldade, escolhe a malícia. Então, é preciso que aconteça uma purificação. Então, qual é a forma da purificação naquele tempo que está narrado aqui no Gênesis? A realidade de um dilúvio.
de uma inundação em toda a terra. Versículo 14. Deus vai dar orientações para o justo, o íntegro, aquele que anda com Deus, Noé, para que ele construa a arca. Constrói para ti uma arca de madeira de cipreste, divide a arca em compartimentos e cobre-a com betume por dentro e por fora. Hás de fazê-la deste modo: o comprimento da arca será de 300 côvados, sua largura de 50 côvados e sua altura de 30 côvados. Farás na arca uma abertura para a luz de 1 côvado de altura. No lado abrirás uma porta e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Então, nós vamos perceber aqui coisas importantes que nós precisamos ver, não é? Deus vai libertar a humanidade de toda a realidade da violência. Ele vai limpar o sangue da violência e da impureza da face da terra por meio deste dilúvio. A arca que Deus manda Moisés, ou melhor, Noé construir, Noé, ela é a figura da igreja. A igreja, no Concílio Vaticano II, é declarada sacramento universal de salvação. Então, como a arca salvou a humanidade, a igreja é instrumento de salvação de toda a humanidade. Então, a arca figura a igreja, a arca é a figura da igreja. E as águas do dilúvio vão figurar o batismo do mundo, né? Esse batismo que salva a humanidade dessa corrupção, desse pecado, naquele momento em que tudo estava destruído pelo pecado. Nós vamos perceber aqui na narrativa que somente Noé e sua família, que faziam parte da descendência de Sete, permaneciam íntegros. O restante da descendência de Sete tinha se misturado à descendência de Caim e se corromperam. O pecado dominou tudo, em todos os níveis. Então era preciso uma purificação. Da mesma maneira que nós vemos na água do dilúvio, ainda vamos ler o texto sobre o dilúvio. Noé ainda está construindo a arca. Nós vamos ver ali a figura do batismo. O batismo é um instrumento de purificação dos nossos pecados, mas ele também é morte e vida. Ele é morte e ele é ressurreição. Então nós vamos perceber aí o batismo do Salvador, Jesus que vem salvar a humanidade. O madeiro da arca é o madeiro da cruz de Cristo. A água, o batismo. Então nós estamos vinculados aí com essa figura do batismo de Salvador. A família de Noé representa aqui, que é salva, a família de Cristo, que experimenta a salvação a partir do santo batismo. Cada espécie de animal que Deus instruiu a Noé, né, a colocá-los na arca, representa todas as nações da face da terra, toda espécie de ser humano que precisa ser salvo. Então, a arca media 150 metros de comprimento, não é? De largura, ela media 20 metros e 15 metros de altura. Então, era um grande navio, mas simboliza exatamente isso. A igreja, a água do batismo, o madeiro da cruz, a família de Cristo, aqueles que fazem parte da família de Cristo, que são salvos. Então tem toda essa simbologia. Versículo 17. Eis que eu vou mandar sobre a terra as águas do dilúvio, a fim de arruinar toda a carne que tem sopro de vida debaixo do céu. Tudo que existe sobre a terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Deus não desiste da humanidade. Eu queria dizer para você, Deus não desiste de você. Se você se encontra numa realidade de pecado, existe um sacramento que perdoa os nossos pecados, chamado confissão. Vá buscar a confissão. Deus não desistiu de você. Enquanto você suspirar sobre essa terra, você tem a possibilidade da contrição, do arrependimento e da vida nova. Então, Deus vai dizer: entrarás na arca com os teus filhos, a tua mulher, as tuas mulheres, as mulheres dos teus filhos, e cada ser vivo de tudo que é carne farás entrar contigo na arca, 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los em vida. De cada espécie de ave, de cada espécie de animais grandes, de cada espécie que rasteja pelo chão, um par virá a ti, para que todos fiquem em vida.
Quanto a ti, recolhe tudo o que podes comer, armazena-o junto a ti, para servir de alimento para ti e para eles. E assim Noé fez, de acordo com tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Nós precisamos perceber a obediência de Noé. Ele não estava vendo as nuvens, ele não estava vendo uma chuva que duraria. Depois nós vamos falar sobre a duração desse dilúvio. Noé tinha fé na palavra de Deus. Então, diante de tudo que nós aprendemos desse texto, nós precisamos crer na palavra de Deus e deixá-la ordenar a nossa vida, deixá-la ordenar os nossos passos. É exatamente isso que nós precisamos entender. Vamos escolher, então, a mensagem de Deus. Eu preciso obedecer a palavra de Deus e a sã doutrina da salvação. A atitude de obediência está vinculada à capacidade de escutar e com humildade obedecer. A fé entra pelos ouvidos e por isso devemos escutar e obedecer. Deus não desiste de mim, Deus não desiste de nós. Ele quer que sejamos fiéis à sua aliança e experimentemos a sua salvação. A confissão nos purifica de todo pecado. Tem um santo da igreja que vai dizer que existem duas águas de purificação nas nossas vidas e na realidade da igreja. A água do batismo e a lágrima do arrependimento no sacramento da confissão. Então, que Deus nos dê a capacidade de escutar, de obedecer, de executar a sua vontade, a sua palavra, o ensinamento dado pela igreja, mas também a humildade para, executando, sermos totalmente obedientes. E sendo obedientes, vivendo nessa humildade da obediência, nós cresçamos em fé, mas também na determinação de não continuar no pecado, na impureza, de buscar as águas, no sentido figurado, as lágrimas, no sacramento da penitência, da confissão, arrependidos dos nossos pecados. Deus não quer nos deixar na morte do pecado. Ele quer que nós tenhamos vida. Vamos rezar? Senhor, obrigado porque a igreja é sacramento universal de salvação. Obrigado porque na igreja nós temos todos os meios para a nossa salvação. Ao contemplar a construção dessa arca de Noé, nós olhamos para a igreja e vemos ela como esse lugar que acolhe todos nós, em todas as nações, de todas as línguas, raças, todos os povos. E ela é esse instrumento, esse sacramento universal de salvação. Na igreja, nós contemplamos o madeiro da sua cruz que nos salva. Na igreja, nós temos a água do batismo que nos lava, nos purifica de todo o pecado, especialmente apaga o pecado original da nossa vida. Na igreja, na sua igreja, o Senhor quis uma igreja, o Senhor instituiu o sacramento da confissão. E lá tem a lágrima do arrependimento que limpa a nossa alma. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor instituiu a igreja sobre a face da terra. Obrigado porque a igreja hoje é a arca de Noé que nos salva e nos leva a essa experiência de purificação, de redenção, de nova criação, de um recomeço. Muito obrigado porque o Senhor nos dá essa oportunidade de vida nova. E o Senhor tem para mim vida nova, e o Senhor tem para os meus irmãos vida nova. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. É exatamente isso, permanecer na arca, permanecer na igreja, nós estamos seguros. Na igreja, nós não seremos destruídos, inundados ou morreremos imersos no mal, no pecado, porque na igreja nós temos a salvação, que é Jesus Cristo. Nós temos a salvação que vem pelo batismo, que vem pela fé,
A salvação que nos é alcançada também quando nós nos sujamos no pecado, mas arrependidos, com lágrimas nos olhos, nós somos banhados pelas lágrimas no confessionário, pelo sacramento da penitência. Se você precisar se confessar, confesse-se, busque a confissão. Isso vai fazer um bem tremendo para a sua alma e vai te fazer crescer espiritualmente. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.